Segunda-feira, começo de semana, e a gente vai direto então para as notícias, porque a semana está começando com a mesma polêmica entre o ministro da Saúde e o presidente da República. No dia que o Brasil ultrapassou a marca de 1.000 mortes por Covid-19 e registrou mais de 20 mil infectados, Luiz Henrique Mandetta e Jair Bolsonaro continuaram caminhando em sentidos opostos no combate ao coronavírus aqui no Brasil. No domingo à tarde, Bolsonaro participou de uma videoconferência transmitida ao vivo pela TV Brasil e fez um balanço da situação. Vamos ver um trecho. Veio agora esse vírus. É que eu tenho dito desde o começo, desde há 40 dias. Temos dois problemas pela frente. Lá atrás eu dizia, o vírus e o desemprego. 40 dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. À noite, numa entrevista exclusiva à Rede Globo, Luiz Henrique Mandetta reforçou a necessidade de distanciamento social e disse que o pior está por vir ainda. Questionado sobre a postura de Bolsonaro, Mandetta disse o seguinte, abre aspas, brasileiro não sabe se escuta o ministro ou o presidente. Hoje de manhã, na saída do Alvorada, Bolsonaro disse a apoiadores que não viu essa entrevista na Rede Globo. Presidente, o que você achou da entrevista do Mandetta ontem no Fantástico? Eu não assisto a Globo. Eu não vou perder tempo da minha vida assistindo TV Globo agora. Aquela emissora conhecida. E no que depender do Procurador-Geral da República, Bolsonaro vai ter o poder de decretar o fim do isolamento social e a volta ao trabalho. Contrariando a determinação de Alexandre de Moraes, do STF, Augusto Aras envia hoje ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, um parecer favorável à autonomia de decisão. O procurador argumenta que não há evidência de que o isolamento tenha funcionado como estratégia para combater a pandemia do coronavírus. O país de Donald Trump, que tinha discurso muito alinhado com Bolsonaro no início da pandemia, se tornou o recordista mundial de contaminação e mortes. São 525 mil casos confirmados e 22 mil mortes nos Estados Unidos até agora. No Equador, onde o governo também ignorou essa determinação, essa resolução da Organização Mundial da Saúde no início da pandemia, a população é obrigada a conviver com seus mortos dentro de casa. O número de corpos retirados das residências de Guayaquil chegou a 800. O sistema de saúde no país, no Equador, entrou em colapso. A gente acompanhou algumas imagens do Equador, então, em relação a esse colapso na saúde e a necessidade de se retirar pessoas de casa, já que as pessoas morrem dentro de casa e o poder público não está dando conta, de fato, de enterrar todas essas pessoas. Sobre tudo isso, sobre essa situação, esse conflito de poderes, de ministro Bolsonaro aqui no Brasil e a situação internacional, a gente conversa agora com o jornalista Fernando Brito. Oi, Fernando, tudo bom? Não dá para dizer, depois de tudo isso que você falou, que está tudo bom. Nós parece que nós estamos criando novos personagens. Agora nós já tínhamos o farmacologista Jair Bolsonaro, agora nós temos o sanitarista Augusto Aras, que define qual é a política que dá certo ou que não dá certo em matéria de isolamento social. Quer dizer, uma evidente usurpação de competência que eles fazem com a maior cara dura, com objetivos nitidamente políticos. E no caso do Ministério Público, uma tragédia paralela, porque eles se assumiram como grande poder da República nessa escalada da Lava Jato, e o que conseguiram foi destruir a própria corporação, que não foi respeitada na indicação do Procurador-Geral da República, e agora vê o procurador colocado ali pelas simpatias e carinhos de Bolsonaro se transformar num personagem ridículo, caricato, exatamente igual ao homem que o nomeou, porque da onde um Procurador-Geral da República vai tirar conclusões num mundo que está às loucas,
tentativas de encontrar uma solução para esse problema, de onde é que ele vai chegar à conclusão de que não funciona? Eu acho que ele devia dar um pulinho na China e falar lá para os chineses, que conseguiram, os únicos que conseguiram lá dos sul-coreanos, derrotar a epidemia até agora, chega lá e dizer, olha, o isolamento não funciona, porque foi o que funcionou lá. Entendeu? Então, felizmente, o Supremo é muito mais lúcido do que essa Procuradoria-Geral da República que nós temos aí, e é evidente que essa posição dele não vai prevalecer. Até poderia ser considerada se tivesse um presidente minimamente equilibrado. Mas na hora que o presidente chega e manda todo mundo ir para a rua para se contaminar logo, porque afinal de contas o vírusinho da gripezinha já está passando, já está acabando, já está indo embora, enquanto o mundo vai se aproximando de 2 milhões de infectados, tudo isso entra na conta, nas pessoas de bom senso, do ridículo. O problema, entretanto, é outro. Né? O ministro Mandetta está claramente fazendo um jogo de pressões para sair como herói. Né? Ele não teve nenhum desempenho excepcional, o desempenho dele foi apenas um desempenho normal, de uma pessoa de bom senso, de uma pessoa com algum grau de humanidade e compromisso com a prática médica. O Brasil, hoje, há no Globo uma entrevista com o ex-auxiliar dele, chamado Pedro Croda, que diz simplesmente que o Brasil teve muito tempo para se preparar, nos 4 meses que desde o início do surgimento da epidemia de coronavírus até a eclosão dos casos agora recentemente, teve quase 4 meses para se preparar e não se preparou. Não tinha testes, não tinha UTIs, não tinha equipamentos de proteção individual. Então, o Ministério da Saúde não tem nenhuma atuação brilhante nesse caso, ele apenas tem uma atuação técnica, né? Sofrível, mas técnica, e que peca numa questão essencial que tem feito ele perder a briga da opinião pública para esse energúmeno que preside a República. Quer dizer, nós estamos trabalhando com números de casos e números de mortes, reconhecidamente, inclusive pelo próprio Ministério, absolutamente irreais. Nós temos muito mais do que os 20 ou 22 mil infectados de hoje e muito mais que as 1.000 mortes que nós atingimos agora, simplesmente porque optou-se no Brasil por classificar os casos de coronavírus simplesmente aqueles que laboratorialmente tivessem apresentado resultado positivo. Como nós não temos laboratório, como nós não temos testes, então esses casos simplesmente não existem, entre aspas, nos números oficiais. Deixaram de acontecer simplesmente porque não são medidos. Em física seria o efeito do observador. Entendeu? Quando você não observa um fenômeno, ele não acontece ou acontece de uma maneira completamente diferente daquela que você julgaria mais aproximada da realidade. Então, está havendo uma briga política desde o início. Primeiro, na cloroquina do Chacrinha. Vai cloroquina ou não vai? Vai tomar o remédio ou não vai? O constrangimento de médicos que não tiveram a clareza, né, de pegar suas situações pessoais e separar da prática médica. Do ponto de vista individual, vale tudo. No desespero da morte, na aproximação do fim, eu admito que qualquer pessoa faça qualquer coisa, acender uma vela no copo d'água, tomar um passe de umbanda, fazer uma oração para um santo qualquer, fazer uma simpatia. Pode. O salvar sua vida, a esperança é uma coisa que não pode se separar do homem. Agora, do ponto de vista da prática médica, você não pode chegar e dizer, olha, vamos acender uma velinha com um copo d'água que o vírus vai passar, porque isso não é ciência. Isso não é ciência, nós precisamos da ciência. E o ministro Nelson Mandetta está deixando de lado, né, o fato concreto que o príncipe da diagnose, que é o diagnóstico clínico, quando você não tem testes, é ele quem deve dimensionar o tamanho dos casos para você. Então, o que está acontecendo? A população, claro, enxerga essa ameaça muito distante, muito imaterial. Né? Vai começar a sentir ela perto? Vai começar a ter os seus amigos, conhecidos, parentes, vizinhos morrendo? Vai. Queira Deus que não nessa situação que nós vimos aí no Equador, onde as famílias estão ficando com o corpo dentro de casa 4 ou 5 dias, jogando na rua, incendiando, porque simplesmente os serviços públicos entraram em colapso. E no Brasil, estão perto disso. Hoje, uma estatística mostrou que 80%, 70% a 80% das UTIs no Rio de Janeiro estão ocupadas. Ainda tem um saldo de 20% a 30% por ser ocupado. Acontece que essa epidemia galopa. Os casos identificados há 3 ou 4 dias atrás, eles muito rapidamente se transformam em casos agudos
que exigem suporte respiratório, que exigem ventilação assistida, e não vai ter. É simples assim, não vai ter hospital para todo mundo. As pessoas não estão se dando conta disso. Quando um governante assume a postura irresponsável, alucinada, fanática, de, em nome da economia, promover um genocídio, um assassinato de milhares de seus compatriotas, o país está deixando a condição de civilizado se transformando numa selva. É isso que está acontecendo com o Brasil. Eu fico triste de hoje ser o dia da morte de Moraes Moreira, mas eu acho que nós temos hoje, a situação pode ser descrita com um verso que ele cantava: lá vem o Brasil descendo a ladeira, uma barbárie. Fernando, onde você acha que vai parar essa queda de braço? Adiante desses ataques de Bolsonaro e da postura de Bolsonaro frente ao Ministério da Saúde, frente a Luiz Henrique Mandetta, o que você acha que segura ainda Mandetta no cargo? São questões, preocupações de fato humanitárias com a saúde, com o povo brasileiro, ou são ambições políticas em 2022? O que segura Mandetta nesse cargo? Olha, isso que se fala da ambição do Mandetta ser governador do Mato Grosso do Sul em 2022, isso é ridículo, entendeu? Primeiro porque ele é ligado à família Trade, que domina aquele estado há anos e anos e anos e anos. Eles têm um poder político imenso. Não é um azarão, não seria nunca um azarão na disputa do governo do Mato Grosso do Sul que precisasse de um golpe de mágica para se tornar um candidato favorito. Em segundo lugar, 2022 é muito longe. E em terceiro lugar, qualquer pessoa que tem um mínimo de capacidade de observar essa pandemia sabe que daqui a 15 ou 20 dias o ministro Nelson Mandetta está com 20 mil cadáveres nas costas. 10, 15, 20 mil cadáveres. Então, eu não acho que a coisa seja por aí, não. Eu acho que é uma falta de qualificação da elite política brasileira de não compreender que as razões de Estado, os problemas de Estado, frequentemente se superpõem e devem se superpor às disputas políticas miúdas. É claro que o Mandetta está conduzindo isso numa linha de esperteza, que não entra em contradição, aliás, com os compromissos profissionais, a ética profissional dele. Eu acho que sem ele nós estaríamos muito pior, porque a alternativa a ele são esses terraplanistas, como o Osmar Lama, ou melhor, o Osmar Terra, que fica dizendo que isso é uma gripezinha, que vai matar menos que H1N1, que já acabou, que o ciclo já inverteu, que vão ser só 3 ou 4 mil mortes no Brasil, e pronto, acabou. É como se 3 ou 4 mil mortes fosse uma coisa de desconsiderar, mas a alternativa a ele, ou é aquele médico que tristemente preside a Anvisa. Vocês já repararam, né, que o Mandetta usa o coletinho do SUS, os auxiliares usam o coletinho do SUS, o Bolsonaro não usa o colete do SUS, ele usa o colete da Anvisa, por uma razão muito simples de politicagem, porque como teve vaga na Anvisa, ele botou lá um contra-almirante que está disposto a cumprir qualquer papel para puxar saco do Bolsonaro. Simples assim. É o outro cotado para o Ministério da Saúde. Eu acho que nós vamos ter algumas novidades nisso aí. Os sinais que vêm do Conselho Federal de Medicina são de que ele vai obstaculizar o emprego generalizado, claro que não experimental, claro que não extremo, da hidrocloroquina. Entendeu? Acho que a tendência é nesse sentido. Acho que o Supremo vai manter vigiando as restrições de movimento que foram decretadas pelos estados. E acho que os fatos vão obrigar essas medidas a serem mais duras e vão receber maior acolhida da população, independente de quem seja o ministro. Agora, o que acontece é o seguinte: nós deixamos de ter a capacidade das nossas instituições e até das nossas corporações profissionais resistirem a esse absurdo. Eu duvido que tenha um médico que esteja olhando o que o senhor Jair Bolsonaro está fazendo e não fique absolutamente indignado com a irresponsabilidade com que ele está lançando as vidas humanas na fogueira do abre o comércio, como se nós não pudéssemos passar 2 meses sem ir ao shopping. É o desemprego? Resolva-se o problema do desemprego, suspenda-se por 3 meses, como fez a Argentina, a demissão de funcionários de forma imotivada. O governo assumiu lá os salários desses trabalhadores. Agora aqui, esses mecanismos de financiamento,
Ó, o pequeno empresário não vai. Se ele for uma vez pegar um dinheiro emprestado para pagar sua folha de funcionários, a segunda ele não vai, ele não sabe onde isso vai terminar. O horizonte dessa pandemia, que achava-se seria abril, né, no máximo maio, já se estendeu para junho, julho, e a gente que considera que nem mesmo até setembro a coisa vai reverter de uma maneira que não precise mais de algum grau de isolamento. Então, isso é um fato, não adianta isso. Não adianta. A sobrevivência do país não está ligada à manutenção da economia tal como ela estava. A sobrevivência do país depende de nós conseguirmos ter clareza para assim que as nuvens começarem a se dissipar, para assim que começar a haver algum tipo de nitidez nos dados econômicos que hoje ninguém sabe, quem disser que vai cair 4%, 5%, 6%, está chutando, porque não sabe até quando a economia vai ficar parada, como é que vai prever uma queda se você não tem isso? Você faz uma estimativa que pode ir de 4% até 12%. Entendeu? Então, isso não é estimativa nenhuma. É uma economia diferente, para a qual o país vai ter que se preparar, uma economia com forte investimento público, com reconstrução dos serviços públicos de saúde e educação, sobre os quais a população percebeu a importância, não aceitará mais o discurso do corte e desmonta, que vinha sendo praticado até agora, e uma situação econômica onde o Estado vai ter que ser o grande indutor do desenvolvimento outra vez, investindo em construção pesada, investindo em construção de estradas, em pavimentação, em habitação, em tudo aquilo que seja forte absorvedor de mão de obra, porque o nosso desemprego seguramente vai passar de 20 milhões de pessoas já. Os Estados Unidos, que tem uma situação diversa da nossa, mais grave em alguns lugares, mas muito menos grave em outros, já registra, nesse momento, uma perda líquida de quase 17 milhões de empregos em apenas 2 semanas, se considerar a terceira semana, vai a 19 milhões. Então, lá, o desemprego deu um pulo de 3,7% para quase 12% em 3 semanas. Aqui, onde ele já parte de 12%, é só você fazer a conta. Vamos chegar a 22%, 23% de desemprego e o país não vai poder deixar de tomar as providências de suporte a essa imensa massa que vai ficar desempregada. Thalita, você já pensou o que significaria daqui a 3 meses, mesmo que a epidemia tivesse regredido um pouquinho, tivesse melhorado a situação, daqui a 3 meses chegar para 40 milhões de miseráveis que passaram a receber os R$60 e dizer para eles, olha, amanhã não tem mais, viu? Você se vira, porque não tem mais esses 60 aqui que estavam te ajudando a viver, não. Isso, politicamente, isso é impensável. Isso é impensável. Então, quer dizer, nós vamos ter que conviver um longo tempo com uma renda básica que jamais teve na cabeça do Jair Bolsonaro, nem das forças que o apoiam, adotar. Agora, nesse momento, enquanto o futuro, por enquanto, a Deus e ao coronavírus pertencem, nesse momento, o fundamental seria para o país extinguir-se essa briga política que está existindo em torno da orientação do Ministério da Saúde. Nesse momento, a alternativa mais adequada é a manutenção do ministro Mandetta. Agora, ela está se tornando politicamente insustentável, não apenas porque Jair Bolsonaro há muito tempo quer vê-lo pelas costas, como também o próprio Mandetta está fazendo pequenas provocações para conseguir que, afinal de contas, o presidente o demita. Se fosse para fazer provocações, então o mais correto seria que o ministro Mandetta fosse à televisão dizer a verdade, dizer à população que esses conselhos que estão sendo dados a ela, são conselhos assassinos, são conselhos genocidas, que se você sair e circular normalmente pelas ruas, você vai morrer e vai matar, que isso é um assassinato de seus irmãos, de seus pais, de seus avós. Isso é a verdade. Um médico não pode não abandonar o seu paciente, mas ele não tem jamais o direito de deixar de dizer ao seu paciente a verdade, porque é só a verdade, infelizmente isso foi usado pelo Jair Bolsonaro, mas é só a verdade que é capaz de nos libertar. Nós temos um compromisso com
a afirmação ao povo brasileiro da situação real que o país enfrenta, e essa situação ela está caminhando para o drama. Né? Nós advertimos várias vezes da situação que havia nos Estados Unidos, não é por saber mais, é porque os números indicam, né, esse crescimento. E no Brasil nós sabemos que os números indicam esse crescimento. Hoje eu vi um dado, por acaso, do Rio Grande do Norte, eu não lembro com exatidão, mas o número de casos suspeitos, quer dizer, receberam um diagnóstico clínico de que se trata de coronavírus, é quase 10 vezes maior o número de casos do que o número de casos registrado oficialmente. Entendeu? Então, é essa disparidade que nós estamos vivendo. Quem sabe nós estejamos com dezenas ou até mais de uma centena de casos de pessoas contaminadas. E esses casos vão aparecer pelo desenvolvimento natural da doença, que leva 20% dos infectados a apresentarem sintomas e 5% desses infectados a exigirem cuidados intensivos em uma qualidade de leitos hospitalares, de UTI, ou de leitos de semi-intensivo ou intensivo, que o Brasil não tem para oferecer hoje em número suficiente aos seus cidadãos.